Harold Thomas Finney é uma das lendas do criptomercado. Além de ser um dos primeiros a acreditar no potencial do Bitcoin, ele também recebeu a primeira transação da criptomoeda, de ninguém mais ninguém menos que Satoshi Nakamoto. Então, se você quiser conhecer a impressionante história de Hal Finney e entender o porquê seu corpo está congelado em um tanque de criogenia, assista esse vídeo até o final. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou contar a história de Hal Finney, uma das lendas do criptomercado que tem uma vida que tem história de filme. Então já deixe seu like e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, que isso me ajuda muito a trazer conteúdos como esse. Harold Thomas Finney, nascido em 4 de maio de 1956 na Califórnia, começou sua carreira desenvolvendo jogos, mas logo percebeu que seu destino estava na criptografia. Então, ele foi trabalhar na PGP Corporations, uma das empresas pioneiras na comercialização de criptografia, que tem até hoje um grande impacto na segurança cibernética de todo o mundo. Além disso, Hal sempre estava ativo nas comunidades, debatendo ideias em fóruns sobre sistemas financeiros e criando protótipos de dinheiros eletrônicos, incluindo o famoso RPO. A prova de trabalho reutilizável, sigla para RPO, foi uma invenção de Hal destinada a ser um protótipo de dinheiro digital, baseado na teoria de colecionáveis de Nick Szabo. O RPO foi um passo inicial significativo na história do dinheiro digital, e foi um precursor do Bitcoin, sendo utilizado até como base para o Proof of Work que a gente conhece hoje. Mas finalmente no ano de 2008, o enigmático Satoshi Nakamoto publicou o white paper do Bitcoin na internet. E em algumas horas, a versão do Bitcoin já estava ao alcance de todos. E cerca de uma semana depois, adivinhe quem foi o primeiro a responder Satoshi Nakamoto? Exatamente, Hal Finney. E ele fez isso com entusiasmo incrível, sugerindo até um experimento mental que fez muita gente pensar. Ele previu que se o Bitcoin se tornasse um sistema de pagamento dominante no mundo, o valor de cada moeda deveria ser proporcional à riqueza global. E com cerca de 21 milhões de Bitcoins, que é o fornecimento máximo limitado, ele calculou que cada Bitcoin poderá valer mais de 10 milhões de dólares. Hal trocou diversas mensagens com Satoshi e corrigiu até alguns bugs no código-fonte da criptomoeda. Naquele dia, ele recebeu cerca de 10 bitcoins em uma transação enviada de teste pelo próprio Satoshi. E essa transação será para sempre a primeira transação da história do Bitcoin, e deixará o legado de Hal eternizado para sempre na time chain. Poucos anos depois, Hal foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, a mesma doença que assolou o físico Stephen Hawking. Uma doença que enfraquece os músculos e afeta as funções físicas. Mas Hal não desistiu e construiu uma máquina que permitia ele continuar digitando com os movimentos dos olhos, sendo sempre um verdadeiro exemplo de força de vontade, até como a própria família dele falava que ele sempre estava contente e nunca reclamava. Mas além disso tudo, Hal era um transhumanista, e acreditava que um dia a tecnologia ia permitir a gente transferir a nossa consciência para máquinas, transcendendo as limitações do corpo humano. O conceito de transhumanismo é uma ideia futurista que abraça que no futuro, o que hoje consideramos como morte pode ser interpretado de maneira diferente. Por exemplo, no passado, um corpo que era dado como morto, que era uma coisa consideravelmente frequente, muitas vezes não tinha nenhuma expectativa de volta. Mas os avanços tecnológicos e médicos, hoje em dia, já permitem a gente recuperar a vida em alguns casos. Ou seja, o cerne do transhumanismo é a esperança de que no futuro a morte como a conhecemos hoje pode ser superada. Então, no ano de 2014, chegou um momento crucial, onde Hal Finney tomou uma decisão surpreendente. Ele decidiu congelar o seu próprio corpo em nitrogênio líquido na esperança de um dia voltar à vida, se tornando o paciente número 128 de criogenia no mundo. Essa decisão pode parecer coisa de filme de ficção científica, mas Hal acreditava que a morte só acontece quando perdemos todas as nossas memórias e personalidade, e não quando nosso coração simplesmente para de bater. Para ele, a verdadeira morte acontece quando perdemos nossa essência, nossa identidade e nossas experiências. O transhumanismo sugere que no futuro, em avanços como na área de tecnologia médica, inteligência artificial e engenharia genética, podem permitir a restauração não apenas do corpo, mas também da mente. Até hoje, o legado de Hal Finney continua a ecoar em todo o mercado de criptomoedas. Seus endereços na blockchain ainda guardam vestígios de transações,
e a ideia de imortalidade digital permanece como um tópico em aberto. Hall deixou uma carta de despedida no fórum do Bitcoin, onde refletiu sobre seu legado e o futuro de seus filhos, que, sem dúvida, também compartilham esse amor pela tecnologia. Muita gente também especula que Hal Finney poderia ser Satoshi Nakamoto, ou um dos criadores por trás desse pseudônimo. Mas, recentemente, saiu um ótimo artigo do James Loop, que traz algumas evidências do porquê Hal Finney não poderia ser Satoshi Nakamoto, então eu recomendo vocês darem uma olhada. Mas só passando por cima aqui para vocês verem um pouco, ele deixa várias evidências, né? Aqui a gente tem, por exemplo, algumas corridas onde tem como a gente, não sei se é o termo, né? Mas auditar isso e verificar que é no momento que o tal do Satoshi Nakamoto, né, estava interagindo. Ele deixa também embaixo mais algumas evidências aqui, né? Mas ele deixa lá embaixo algumas outras respostas, né? Porque a gente poderia refutar isso falando que é um grupo de pessoas, mas aqui, caso vocês tenham interesse, vocês podem dar uma olhada, que ele deixa várias evidências. Também outra coisa que deixa uma forte evidência, né, é a forma de codar, o estilo que eles fazem o código, né. Mas então ele fez esse artigo, né, bem recente, que é muito interessante e fala bem sobre esse tema. Tanto Hal Finney quanto o grande Stephen Hawking nos ensinam que mesmo diante dos desafios mais adversos, podemos fazer coisas extraordinárias e impactar o mundo inteiro. E com isso, chegamos ao fim dessa incrível história de Hal Finney, um homem que corria maratonas na vida e no mundo da tecnologia. Então, se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar membro por apenas R$ 7,99 por mês. Para ter acesso a conteúdos exclusivos, prioridade a ter seus comentários respondidos e acesso a outros diversos benefícios. E qualquer dúvida ou sugestão é só deixar aqui nos comentários.